igual a aqui mais V alfa. Então, essa simetria é responsável pelo fato dessa matriz ter determinante nulo. Beleza? Muito bem. E aí, essa simetria é que me permite, por exemplo, escolher o gate unitário. Gate unitário significa escolher alfa de tal maneira a matar o Ki. Então, posso matar o Ki, posso matar o Ki. Aí eu tenho, como a gente já falou, né? Sobra para nós um bóson vetorial tipo próprio com massa G2. Esse é o momento inverso do gate fixo. Exatamente. Você agora exibiu a simetria que você não tinha polo. Exatamente. E aí você tem que... Agora vamos lá. O que eu posso fazer então agora? Vamos usar o gate. Agora vamos olhar essa transformação. Então, o que eu gostaria de fazer? Eliminar esse termo misto. Então, se eu pensar em alguma coisa desse tipo, dmi, vamos tirar a divergência da primeira equação. Então, dmi, a linha mi, é dmi a mi, mais da lambertiano de alfa. Vamos pegar a segunda equação, que linha é igual a aqui, mais d alfa. Então, se eu pegar essas duas equações e somar, vamos fazer o seguinte, suponhamos que eu faça aqui isso, eu até multiplique, né? Vamos pegar essa equação aqui e vamos multiplicar por GV. GV', GV e GV2. Então, essa equação aqui está me dizendo isso aqui, que dmi, a linha mi, mais GV, que linha, é igual a dmi a mi, mais GV aqui, mais da lambertiano, mais GV2 alfa. Então, eu tenho uma equação aqui para alfa. Então, isso aqui eu sei qual é a função de Green. O lambertiano mais alguma coisa, a gente já conhece a função de Green dele. Você sabe inverter esse operador. Então, eu posso resolver essa equação para alfa. Então, se por acaso, eu posso notar aqui, tanto faz, subtrair aqui dentro G, tanto faz, né? O que é importante é que eu posso inverter essa equação. Ou seja, eu posso escolher essa combinação igual a zero. Então, escolher essa combinação igual a zero significa, ou menos, vamos botar o menos, vamos ver por quê. Por que eu vou querer menos? Bota esse menos aqui e esse menos aqui. Por que eu vou querer isso aqui? Porque ao inverter essa equação para alfa, eu vou querer colocar, isso aqui vai poder ser zero. Se isso aqui é igual a zero, significa que eu posso introduzir esse gate fixo. Então, em vez de fazer dmi a mi igual a zero, eu faço dmi a mi menos gv aqui igual a zero. Então, eu vou colocar esse gate fixo no lagrangiano. 1 sobre 2 lambda, como a gente tinha feito, dmi a mi menos lambda gv ao quadrado. Você não vai botar gv ou lambda gv, não importa. O importante é que eu posso, essa combinação, ela me dá uma equação diferencial para alfa, que se eu fixar isso igual a zero, ou fixar isso de tal maneira eliminar isso, isso pode sempre ser zerado. Então, olha só, se eu coloco esse gate fixo, eu gero um termo misto, que vai ser o 2 cancelando, vai ficar menos GV aqui dmi ali, ó. Menos GV aqui, vamos pegar, vamos fazer isso aqui, vamos integrar por partes isso aqui. Então, vai ficar aqui mais que dmi, vou fazer assim, porque fica mais evidente. E aí eu preciso eliminar esse termo, então eu coloco aqui realmente mais. Então a gente vê que isso aqui, essa combinação, é um bom gate fixo. Porque eu posso eliminar o alfa, fixando o alfa de tal maneira eliminar esse termo. Ou seja, alfa é menos 1 sobre o da lambertiano atuando nessa combinação. Isso me permite eliminar isso. Ou seja, eu posso colocar esse termo para o lagrangiano. O que a gente faz? A gente joga para o lagrangiano o gate fixo, né? O que é o gate fixo para nós, quer dizer, o f de a igual a zero, ele vai para o lagrangiano sobre essa forma, 1 sobre 2 alfa, f de a ao quadrado. Quando a gente leva o gate fixo para o lagrangiano. Então, quando eu levo isso aqui para o lagrangiano, ó, eu elimino exatamente esse termo. Então, é por isso que eu estava falando desde o início, isso aqui é um bom aqui. Eu fiz no caso abeliano para ficar cálculo em claro. No caso do S2 é a mesma coisa, só colocando matriz. Então, a transformação de gate do A e a transformação de gate do Ki
me permitem definir uma combinação de dmi a mi com ki, que é essa combinação, que me dá essa equação para o parâmetro de gauge fixo, para o parâmetro de gauge. E aí, com essa equação, eu posso, como eu sei que você tem D'Alembertiano, esse D'Alembertiano inversível, eu posso escolher alfa igual a menos 1 sobre D'Alembertiano mais g v2, atuando em dmi a mi mais g dq. E se eu escolher esse alfa, eu cancelo esse termo. Então significa que por uma transformação de gauge eu posso sempre ter isso aqui igual a zero. Ou seja, eu posso ter essa combinação, posso escolher esse gauge fixo. É claro, eu tenho um lambda aqui para poder compensar esse lambda daqui. Então, eu posso botar um lambda aqui, um parâmetro arbitrário aqui, esse lambda aqui. Eu boto esse lambda aqui, esse lambda aqui, e acabou-se. Então, isso acontece para um gauge fixo no Lagrangiano. Então, o gauge RC seria justamente isso aqui. Seria trazer para o Lagrangiano mais 1 sobre 2 lambda dmi a mi mais g v ao quadrado. Então, quando eu trago isso, a gente gera um termo tipo Coulomb, tipo Lorentz, gauge Lorentz, do a mi, então 1 sobre 2 lambda dmi a mi ao quadrado. O termo misto se cancela, então esse termo aqui morre no termo misto daqui, e eu gero um termo novo, que é 1 sobre 2 lambda G2, aqui tem um lambda, perdão, lambda sobre 2, lambda ao quadrado, sobre lambda sobre 2, G2, que ao quadrado. Então, no gauge RC, eu não eliminei o bóson de Goldstone, pelo contrário, eu desacoplei, eu desacoplo. O papel do gauge RC é desacoplar a parte longitudinal do campo de gauge do bóson de Goldstone. Esse é o papel do gauge RC. Eu desacoplo o longitudinal do Goldstone. E aí ganho o bóson de Goldstone, o campo de gauge normal, o gauge fixo dele. Então a gente vai ter menos 1/4 do F. Então esse primeiro termo então vai ficar assim. Vamos Lagrangiano. Então agora no gauge RC. Nesse caso eu estou chamando de gauge R lambda. Vamos chamar de Xi mesmo. Vamos chamar essa lambda de Xi. Então estou colocando isso aqui. 1 sobre 2 Xi. Então vai ficar. Esse termo aqui é 1/2 de ami D'Alembertiano θ mini a mi. Depois esse termo aqui, mais 1/2 de G2 V2 a mi ao quadrado. Agora, mais esse termo aqui, 1 sobre 2 Xi dmi a mi ao quadrado. E agora a parte que vem para o Ki. Para o Ki nós temos mais 1/2. Você está escrevendo só a expressão do RC para o termo adicional. O termo que eu adicionei foi esse aqui, ó. Mais 1 sobre 2 Xi dmi a mi mais Xi G v Ki. Mais Xi sobre 2 G2 V2 ao quadrado. Então está aqui, ó. Temos campo vetorial desacoplado e o campo, o que seria o bóson de Goldstone. Aí agora a gente tira esse propagador ali, que é fácil, então a gente vai produzir esse termo aqui. Então esse termo aqui está dando para nós 1/2 de ami D'Alembertiano mais G2 V2 θ mini a mi. E aí agora esse termo aqui vai jogar com um ômega mais 1/2. Mais 1/2 está lá em evidência. Aqui vai produzir menos 1 sobre Xi mais
menos 1 sobre Xi da Lambertiano. Aqui vai produzir, ó, demi, ani, demi, ami, demi, ani. Eu integro por parte, vou produzir menos da Lambertiano, ômega mini sobre Xi. E aqui vem mais um G2, V2, ômega mini. Ani. Então tá, vê se vocês concordam comigo. A parte que vem do campo de gauge, né, isso aqui, então, aqui eu vou decompor. Aqui é eta mini, então vai ficar teta mais ômega. Então, G2, V2, teta mais V2, V2, ômega, com esse meio daqui, dá esse termo. Então, esse termo está aqui, esse termo, então, um pedaço aqui, outro pedaço aqui, e esse termo eu integro por parte. Fica ami menos demi, ani. Demi, ani é da Lambertiano, ômega mini. Então, tá legal. Então, agora eu posso inverter e eu tiro o propagador do fóton. O propagador do fóton, então, sai daí, para a gente poder mostrar porque esse gauge é chamado de normalizado. Então, o propagador do fóton sai daí para nós, né? É 1 sobre da Lambertiano mais G2, V2, teta mini. E agora invertendo esse cara aqui. Então, mais 1 sobre menos da Lambertiano sobre Xi, mais G2, V2, ômega mini. A propagador sai do fóton. Esse aqui. O gauge é RC. Então, o gauge é RC, o propagador do fóton está aqui. Dependente do Xi. Se a gente vai para o espaço dos momenta, isso aqui é menos K2, mais, então vai ficar K2, menos G2, V2, e aqui tem um sinal menos 1. Aqui, da Lambertiano, é menos K2, então vai ficar K2 sobre Xi, K2 sobre Xi, multiplica esse Xi aqui, e traz esse Xi aqui para cima. E agora é só colocar o I no lugar certo. Multiplica isso aqui por I, isso aqui por I. Então, esse é o propagador do fóton. Então, o que a gente observa é que esse propagador acabou podendo ser escrito desse modo. Então, isso aqui é menos, vou botar o I, sobre I, vou botar aqui I evidência. Vou botar assim. Vou botar assim. Vamos abrir isso aqui. Vou menos I sobre K2 menos G2, V2, eta mini. Eta mini é eta mini menos ômega mini. Então vai ficar mais I sobre K2 menos G2, V2, ômega mini. E aqui mais I Xi sobre K2 G2, V2, Xi, tirar esse aqui em evidência, kappa mi, sobre kappa mi, esqueci isso aqui. Esse aqui é o propagador do fóton, no gauge é a marca do Xi está aqui. Então, esse pedaço aqui mostra a massa do fóton, a massa física do fóton. Agora, na parte longitudinal, a gente vê que o comportamento vai com 1 sobre K2. Na verdade, eu posso somar, eu posso botar esse I em evidência aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos botar esse I em evidência aqui. Vou botar esse I aqui. E aí, né, eu teria esse termo aqui, menos se é, vamos deixar assim, esse termo aqui mostra para nós que nós temos na parte longitudinal, então esse aqui é 1. De qualquer maneira, que faz o gauge ficar renormalizado, diferentemente do caso anterior, que no gauge unitário, o propagador do fóton, ele é menos I sobre K2, menos G2, V2, eta mini, né? E aí ele produz um termo aqui que é 1 sobre G2, V2, kappa mi. Ou seja, nesse setor, quando K vai infinito, o propagador, vou botar aqui K2,
propagador tende a 1. Ele não tem K2 aqui. Então é isso que quebra a renormalizabilidade no gauge unitário. Aqui não. O propagador, tanto essa parte quanto essa parte, o comportamento assintótico no infinito é com 1 sobre K2. Então ele garante um bom power counting. Por isso que esse gauge é chamado de renormalizável, porque ele não introduz na parte longitudinal aquele comportamento assintótico que vai, quando K2 tende a infinito, o propagador tende a 1, que destrói o power count. Aqui não, vai tudo com 1 sobre K2. Então é por isso que ele é chamado de gauge renormalizável, RC. Oi? Não, é Proca. Não, isso que havia com Proca. Isso que havia com Proca. A situação de Proca é evitada, né? Porque justamente o propagador de Proca é Cani sobre L2, e não sobre K2. E aí a gente observa que aqui, vamos olhar esse propagador aqui, que não é uma coincidência. Então vocês estão observando que na parte longitudinal eu tenho um polo que depende do gauge fixo. Vamos olhar aqui. Só uma pergunta. Essa é longitudinal, porque ali você teta mini, da espinho 1, ômega mini, da espinho 0. Essa você pode dizer. Daí você pegou uma parte do espinho 1 e jogou pro outro lado, e daí ele chamou, como camicaria, as duas longitudinal. Mas digamos, o transversal da teta mini. Não, na verdade está tudo aqui. Esse polo aqui, na verdade, ele está aqui. Isso aqui é a parte de espinho 1. Então eu tenho no setor de espinho 1, eu tenho um bóson vetorial massivo, espinho 1. E aqui eu tenho um escalar, que seria a parte longitudinal, um escalar massivo, mas com a massa dependente do gauge fixo. Então, em palavras, eu posso chamar aquela primeira parte de transversal? Isso, sim. E a segunda parte de longitudinal? Isso, a segunda parte de longitudinal, Então, exatamente isso. quando a gente está depois que passou ali, Isso, né? Ficou com caminho. Isso. Então você também está chamando de longitudinal. Tô. Então quem é o longitudinal? Não, na verdade não, perdão, vamos colocar o seguinte, na verdade, aqui, como eu coloquei esse eta aqui tem teta e ômega, então eu descaracterizei. O que é melhor é você deixar desse modo. Deixa teta e ômega, aí você diz, isso aqui é transversal, isso aqui é longitudinal. Que aqui você observa bem, esse eta tem teta mais ômega. Então, na verdade, isso aqui que está genuinamente dentro do espinho, ele ficou shiftado, não é bom. Isso aqui foi até bobagem. Eu só escrevi isso aqui para mostrar o power count, mas a gente pode esquecer isso. Para efeito de análise do espectro, observar isso aqui, espinho 1 e massa G2, G2. E aqui, espinho 0 e massa menos G2, G2. Sobre isso. E ali também o ômega mini é caminho com K2. Mesmo argumento, exatamente. Vai tudo com sobre K2. Agora, vamos tirar o propagador aqui. Quando aqui Isso aqui é uma coisa da só vai falar. O Feynman, que sempre usava esse etamini, é o gauge de Feynman. No gauge de Feynman, você geralmente, porque no gauge de Feynman você não tem o ômega. Porque quando você pega o propagador do fóton, vamos pegar o fóton mesmo, você tem D'Alembertiano, teta mini, fóton, acho que você não tem mais. Eletrodinâmica normal. O D'Alembertiano, teta mini, o F mini, F mini. E o gauge fixo é menos D'Alembertiano sobre alfa, ômega mini. Então, isso é o eletrodinâmico usual. Aí você inverte, fica 1 sobre D'Alembertiano, teta, menos alfa sobre D'Alembertiano, ômega mini. Beleza, vamos escrever então. Então, o propagador vai ficar menos 1 sobre K2, teta, mais alfa sobre K2, ômega. Vou colocar assim. Então, aí agora, chegar o propagador, a gente multiplica por I. Então, isso aqui é I e aqui tem I. Mas vamos fazer o que o Feynman não faz. Então, a gente vai escrever isso dessa maneira. Menos I sobre K2, teta mini. E aí vem menos I sobre K2, ômega mini. Mais I alfa sobre K2, ômega mini. Então, eu mantenho, vou botar ômega mini sobre K2. Fatorar ômega mini sobre K2, vamos fatorar o I. Então fica menos 1 mais alfa. Então fica mais alfa menos 1 I ômega mini, que é kappa mi sobre K4. Então
tá lá. Então, gauge Feynman, você faz alfa igual a 1. Aí isso aqui desaparece, eu tenho menos isso sobre K2 é diminuir. No gauge Landau, você faz alfa igual a 0. Ou faz alfa igual a 0. Então você fica com a parte, fica, se você diz assim, alfa no gauge Feynman você faz alfa, faz alfa igual a 0. Alfa igual a 1. Então você tem isso aqui. E no gauge Landau você faz alfa igual a 0. Aí você fica a parte, fica menos isso, você fatora o K2 e você tem exatamente a parte, você tem o beta menino. No gauge Landau você tem exatamente o propagador esse. E no gauge Feynman, o propagador esse aqui. É só fazer alfa igual a 0 e alfa igual a 1. Alfa igual a 0 e alfa igual a 1. Exato. Então esse, quer dizer, no caso, mas o certo é você dizer o seguinte, o fóton está aqui. Então eu tenho aqui uma partícula de espinho massivo, e aqui eu tenho uma partícula de espinho em massa nula, e aqui uma partícula de espinho zero em massa nula. Só que o polo do propagador depende do gauge. Então isso aqui, esse polo é um físico. De qualquer maneira, isso aqui se acopla com correntes carregadas. O propagador ele vai pegar sempre JμI, JμI. Então isso aqui desacopla. Então, na verdade, só sobra o fóton físico com espinho. Estou acabando, vai dentro. Então, beleza. Então, agora, só para comparar. Então, isso aqui no gauge RC, o propagador do fóton tem na parte transversa um espinho 1 com essa massa, na parte longitudinal um espinho 1 com essa massa. A massa é feia nos dois sentidos. Isso aqui é negativo, então seria um táquio. E esse Xi é um parâmetro que depende do gauge, fixo, é um parâmetro arbitrário. Mesmo que eu escolhesse o Xi negativo, isso aqui ficaria positivo. Tá bom, evito o táquio, mas de qualquer maneira a massa depende do parâmetro de gauge. Então a massa aqui não é física. Vamos ver o que acontece aqui, para tirar o propagador agora do Ki. Quando eu vou tirar o propagador daquele que seria o bóson de Goldstone, eu integro por partes aqui. Então eu produzo menos da Lambertiana. E aqui eu tenho no meio, tenho Xi, G2, G2. Então isso aqui vai me dar, invertendo o propagador, vai ficar 1 sobre menos da Lambertiana, mais Xi, G2, G2. O propagador escalar multiplica por I. Então fica K2. O que a gente observa? Que o polo é o mesmo. Então, o escalar, a parte longitudinal no campo de gauge, ele tem o mesmo polo que a parte que seria o bóson de Goldstone. Exatamente o mesmo polo. Então, nesse polo, eu tenho duas partículas. Eu tenho uma partícula, que é a parte de spin zero do campo de gauge, e uma partícula com essa mesma massa, que é o polo desse propagador aqui. Então a ideia, agora observe que esse objeto aqui e esse objeto aqui, se a gente for olhar a análise dos resíduos, no nosso curso QD, nós vimos que a análise do resíduo do propagador do polo é muito importante. O resíduo desse propagador e o resíduo desse propagador têm sinais opostos. Então, eles cancelam os seus efeitos. Então, no gauge RC, o que está acontecendo é que essa partícula não física que está aqui, ela cancela o efeito dessa partícula não física que está aqui. Essa aqui é do gauge RC. Mas o que é importante no gauge RC é mostrar que na parte longitudinal, as massas que aparecem são exatamente as massas que vão aparecer no setor dos bósons de Goldstone. Isso mostra que realmente o bóson de Goldstone ele migra para a parte longitudinal do campo de gauge, quer dizer, aquela ideia do modelo sigma não linear. Então, só para terminar, então isso aqui é mais ou menos a análise do gauge RC. E aí, essa análise, tudo isso que está por trás daquele gauge, no caso do abeliano. Então, eu não fiz no caso do abeliano, porque é simplesmente aumentar, multiplicar por 3, isso aí. Mas a gente só queria entender os mecanismos que estão por trás. Então, o que é importante do gauge RC é que nós não eliminamos o bóson de Goldstone. A gente deixa o bóson de Goldstone presente. A gente elimina o mix dele com a parte longitudinal do campo de gauge. É isso que é eliminado. Então o bóson de Goldstone permanece, mas os polos no setor de Goldstone são exatamente os polos no setor da parte longitudinal do campo de gauge. Então se completa a análise, e aí o gauge RC é chamado de renormalizável porque, pela contagem de potência, todos os propagadores têm comportamento assintótico correto. Certo? Que horas tem que falar? 5h22. Então, só até 5h30, mais 8 minutinhos já tá, só para introduzir o que nós vamos fazer na próxima vez. Então,
Quer dizer, essa discussão está aqui, mas claro, nos livros, nas referências que eu citei para vocês, nos livros, tem Cheng Li, essa discussão está muito bem feita, Leibniz e Li também, mas eu prefiro como está no Cheng Li. Cheng Li está bem feitinho, Leibniz e Li está um pouquinho, alguns pontos são um pouco superficiais, o Cheng Li é bem mais profundo. Não é Garcela para viver? Quem? Não é Garcela para viver? Não é ele? A Garcia. O que tem? Está bem feito? Isso aqui? Tá, pode. 4 de julho, olha, o que aconteceu dia 4 de julho? A discussão Esse é o a livro. discussão rendeu bilhões. O livro da vida. Hã? A LHC que é o livro. O livro final. Vamos ver, cara. O LHC agora em fevereiro vai deixar a gente. Não sei quem falava, tinha uma discussão dessa assim, que precisa de. Uma discussão de. A promessa, foi feita a promessa, mas nunca foi cumprida. Ah, sei. E eu fiz uma depressão africana. Assim que o pessoal vem e fica jogando. Os próprios judeus, né? A promessa da vinda do Messias ainda não foi cumprida para eles, né? Desde Moisés virar o libertador para eles não chegou ainda, não foi Jesus. Mas tem assim uma dessas de colonização. Isso eu não assim, sei não. O cara vem assim. Tem uma famosa lá na. Eu me lembro, isso me lembro. É mesmo? Dos africanos, que diziam, mas os missionários, a gente tinha terra e eles tinham o livro, né? O livro da Bíblia. Depois eles ficaram com a terra e não. Entendi, essa tá boa, essa não sabia, né? É bem bolado, né? Mas tinha uma outra assim, de promessas não cumpridas. Sei. Daí de uma maneira poética, né? Não, eu sei que tudo na vida é assim, né? Você faz promessas, né? E a turma do mercado financeiro vive em promessas, né? A gente, quando às vezes vai fazer um trabalho, a gente acha que vai ser, não, faz isso, bota isso aqui deve combinar. Na hora que você começa a fazer, não dá nada certo, né? Aí você vê que o trabalho leva 3 meses em vez de levar 2 dias, né? Você bota isso aqui, não, você botar esse tempo, colocar isso aqui, aí você vai calcula, não é nada daquilo, né? Então a gente sempre tem uma promessa mais otimista, né? A gente sempre é meio otimista, vai fazer, vai dar. Vamos ver agora, fevereiro o RICS para, o LHC para, né? E aí vai ter muito dado acumulado. Agora esse ano todo vai ser assim, leitura de dados mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vão mandar aqui para o Inácio mesmo, tá? Não, o CBPF vai estar lendo direto. LHCP, que o CBPF é LHCP, fundão que acho que é Atlas, né? Aqui também tem CMS, Maria Helena Paul é CMS. Maria Helena Paul, acho que o Gilvani, o pessoal do CMS, é só o Inácio com Inácio, Jussara, o Alberto, acho que eles são mais LHC. Aí o André Massafé, esse pessoal é LHCP. Depois Maria Helena, Gilvan, Hélio da Mota, o pessoal todo aí, né? Acho que eles são. CMS, aqui no CBPF acho que não tem Atlas. Acho que é CMS. Com esse time todo, você não acha que é capaz? Oi? Com esse time todo, assim. Cara, 10 mil pessoas acreditando que o RICS aparece, ele vai aparecer. Não são 10 mil pessoas em oração contínua, né? 10 mil pessoas? Não é, a LHC tem mais ou menos 10 mil, envolve 10 mil no total do mundo todo, são 10 mil colaboradores, eu acho, cara. É muita gente. Quer dizer, entre colaboradores técnicos, né? Assim, o time completo do LHC, cerca de 10 mil pessoas. É muita coisa, né? Engenheiro, claro, técnico, né? Essas coisas decoradas, isso cria um sistema, né? Que até o fim vai ser lutado, né? Só dar uma dica rápida para vocês, que semana que então, na próxima aula, nós vamos trabalhar as massas dos tetos. A massa dos leptons, então a gente trabalhou o setor de gauge, todas as nuances. Vamos trabalhar as massas de ferro, setor de leptons, setor de quarks. Setor de leptons a vida vai ser mais simples, porque a gente não vai colocar massa para o neutrino. Setor de quarks, a gente vai colocar massa para o neutrino. Na tua tese, você chegou a estudar massa para o neutrino, né? Pois é, então, eu me lembro que você introduziu o triplete de Higgs no não, né? Então tá depois. Então acho que aqui no final do nosso curso eu podia dar um seminário, pegar o teu seminário da tese. Tá ali, não, daí tá pronto, é só para dar pra gente para fechar o curso assim com demonstração de uma maneira. Que você trabalha massa de neutrino, né? Depois que ver a gente pode aprofundar isso. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Então, só para finalizar uma coisa para vocês aqui, só é uma coisinha de álgebra linear simples, mas só para introduzir o início da aula que vem, vai ficar mais fácil de ver. Quando a gente pega um número complexo, rapidinho, isso aqui é álgebra linear barata, a gente decompõe esse número complexo em uma parte real e na sua face.
É a representação polar do número complexo. Então, tem uma parte real e uma fase. Em termos de matrizes, o que é um número real para uma matriz, a matriz que tem autovalores reais é a matriz hermitiana. Então, o número real vira uma matriz hermitiana, ponto de vista das matrizes. O que é um número real, análogo do número real, é uma matriz hermitiana. E o que é uma fase, análogo de uma fase para nós, é uma matriz unitária. Por quê? Porque toda matriz unitária, se eu pegar uma matriz unitária, pegar os autovalores dela, por exemplo, isso aqui é um lambda, pegar os autovalores de uma matriz unitária. Vamos pegar o Dagger dessa equação. O Dagger, a lambda star, é a equação de autovalores no espaço dos Brais. Aí se agora eu multiplico essa equação, o Dagger, que é o Bra, multiplico pelo cat, o V, então isso aqui vai ser lambda star, lambda, vai ficar módulo de lambda ao quadrado, módulo de V ao quadrado, V Dagger é V. Certo? Então eu multipliquei por o V aqui e por o V aqui, mas o V é lambda V. Agora a matriz é unitária, então módulo de V ao quadrado. Então, módulo de V ao quadrado, módulo de V ao quadrado, então o módulo de lambda tem que ser quadrado. Então toda matriz unitária, os autovalores dela tem módulo 1, então portanto os autovalores são tipo uma fase. Então, o que é uma fase para nós de número complexo é pensado, quer dizer, sempre o autovalor de uma matriz unitária. Então a gente pode generalizar essa decomposição para as matrizes. Toda matriz, qualquer matriz complexa, pode sempre ser decomposta no produto de uma matriz hermitiana e uma matriz unitária. Então isso aqui é a versão matricial da decomposição polar. Isso aqui. Vamos pensar uma coisa só. Se eu pegar essa grandeza, se eu quiser tirar a parte real desse número, como é que eu faço? Eu pego Z por Z star. Z por Z star, Z é módulo de Z ao quadrado. Então, se aqui eu pegar M por M Dagger, eu vou pegar HU vezes o Dagger H. Isso aqui me dá H ao quadrado. Então, se eu pegar uma matriz qualquer, complexa, e multiplicar ela pelo Dagger, essa matriz aqui, isso aqui é uma matriz positiva definida. O que significa uma matriz positiva definida? Isso aqui é uma matriz hermitiana, obviamente. Isso aqui é uma matriz hermitiana. Mas agora, essa matriz hermitiana, qual é a característica dela? Se eu pegar, por exemplo, M Dagger, né? Se eu pegar um autovalor dela, isso aqui é igual a lambda V. Muito bem. Se eu pegar agora essa matriz, fizer isso aqui, então essa matriz aqui é H, né? Então isso aqui seria essa matriz aqui, é uma matriz hermitiana, certo? Agora, essa matriz aqui é positiva definida por quê? Se eu pegar essa matriz hermitiana, toda matriz hermitiana tem autovalores reais. Tá? Esses autovalores aqui são reais. Mas aí a coisa tem que ser um pouquinho mais séria, porque se eu pegar essa matriz aqui... Você pode pegar na base pela diagonal. Dentro de uma base geral, acho que a gente pode pensar o seguinte: se eu pegar essa matriz, quais são os autovalores dessa matriz? Vamos pegar essa. Essa aqui é uma equação de autovalores para essa matriz, né? Se eu pegar essa matriz aqui, escrever V Dagger, vamos inverter essa matriz aqui. Como essa matriz aqui é hermitiana, esses autovalores são reais, tá? Então vamos pegar V Dagger, M Dagger. Isso aqui então é lambda V Dagger. Isso aqui existe só. Agora, se eu multiplico isso aqui por V, vou multiplicar isso aqui por V. Só fiz isso. Peguei o Dagger dessa equação, eu só sei que isso aqui é real, não sei se é positivo. Mas peguei o Dagger dessa equação. Beleza.
Agora multiplico a direita por V e a direita por V. Isso aqui é módulo de V ao quadrado. Beleza. Norma de V ao quadrado. Agora, isso aqui é a mesma coisa que M dagger V, esse termo, vezes M dagger V dagger. Então, isso aqui é V dagger M. Então, isso que está aqui é, na verdade, o módulo de M dagger V ao quadrado. Essa forma que está aqui, ó, eu posso escrever esse termo como esse termo aqui. Então, isso aqui é o módulo desse vetor ao quadrado. Então, isso é positivo, então tem que ser positivo. Então, tá legal. Então, essa matriz aqui, ela não só é hermitiana, como ela é positivo definida. Ou seja, todos os autovalores dela são positivos. Só para a gente ter uma ideia. Deixa eu apagar isso aqui, então. Então, vamos dizer o seguinte: se essa matriz aqui é hermitiana e positivo definido, não estou dizendo que eu já sei isso não, estou só testando, estou seguindo aquilo ali. Então, se eu pegar uma matriz complexa qualquer e fizer essa combinação, eu sei que eu produzo uma matriz positiva definida e hermitiana. Então, eu posso sempre diagonalizar essa matriz com transformação unitária. Então, existe uma matriz R unitária, tal que R, M dagger, R dagger, seja a forma diagonal dessa matriz. Mas a forma diagonal dessa matriz é uma matriz com autovalores todos positivos. Então, vamos dizer que vai ser uma matriz H-til. E todos os autovalores são positivos. Então, vamos dizer que seja uma matriz que tem os autovalores dela sejam todos quadrados, são todos números quadrados, né? São todos positivos. Eu posso expressar como quadrado de um número real. Muito bem, então, isso aqui é como se fosse o módulo ao quadrado, é isso aqui. Quer dizer, Z é o módulo do número ao quadrado. M dagger seria o módulo da matriz ao quadrado. Então, se essa matriz aqui diagonaliza essa matriz, isso significa que eu teria o seguinte. Então, vamos inverter isso aqui. Então, M dagger eu posso escrever assim. R dagger, que é a matriz M dagger, H-til, R. Essa matriz aqui, essa matriz diagonal, é uma matriz totalmente de diagonal positiva. Então, eu posso escrever essa matriz aqui como se fosse, vamos dizer, esse H-til é uma matriz que eu vou chamar de, sei lá, de diagonal ao quadrado. Ela tem, a diagonal dela são todos números positivos. Então, eu vou escrever tudo como sendo quadrado de alguma coisa. Então, eu sei que essa matriz aqui, eu sei que ela tem todos os quadrados positivos. Então, eu posso, claro, tirar a raiz quadrada dessa matriz. A raiz quadrada dessa matriz seriam as raízes quadradas, né, dos números positivos que estão na diagonal dessa matriz. Porque essa matriz aqui diagonaliza essa matriz. É a forma diagonal dessa matriz, mas essa matriz aqui é totalmente tem altos valores positivos. Então, essa matriz aqui tem uma diagonal toda positiva, que eu vou chamar de D2. Então, vamos dizer assim, essa matriz, então eu conheço a forma, então, de uma certa maneira eu estou sabendo quem é o quadrado da matriz. Então, se eu fizer, a gente sabe o teorema de Hamilton-Cayley, né? Se eu tenho uma matriz F de M, né? Eu tenho uma diagonalização R, M, R dagger, da M diagonal. Então, a mesma matriz R, se ela for atuar num polinômio de F de M, ela vai dar F de M-til. Sabe que a diagonalização de um polinômio da matriz M vai dar o polinômio M-til, a matriz diagonal, como o teorema de Hamilton-Cayley. Então, aqui eu posso, de uma certa maneira, me valer disso para dizer o seguinte: se eu pegar essa matriz aqui, se eu pegar R dagger, raiz de H-til, o que significa raiz quadrada de H-til? Significa a matriz diagonal que tem raiz quadrada de todos os elementos positivos que estão na diagonal. Então, essa matriz aqui, se eu aplicar essa mesma matriz na raiz quadrada dessa matriz, eu vou estar obtendo, na verdade, a forma, quer dizer, vou estar obtendo aquilo que seria o módulo dessa matriz, vamos dizer assim, seria o H, seria, na verdade,
verdade, a raiz quadrada de H, porque isso aqui na verdade seria o quadrado, né? Então vamos dizer, seria, vamos colocar, eu vou chamar essa matriz, isso aqui, para nós, né, vai ser, vamos dizer, seria, você estaria fazendo o papel da raiz quadrada de H. Vamos colocar assim, só para a gente ter uma ideia. Então, eu sei, na verdade, deixa eu apagar isso aqui. Então, com isso aqui, a gente estaria sabendo, na verdade, quem é esse objeto aqui. Esse objeto aqui deveria ser R Dagger, a raiz quadrada de H til, R. Mas vamos fazer o seguinte. Então, isso aqui é o H. Mas quem seria essa matriz unitária? Quem seria a fase? A fase é 1 sobre módulo de Z vezes o próprio Z. Então, se eu pegar o inverso dessa matriz aqui e multiplicar pela própria matriz M, então se eu pegasse isso aqui, se eu pegar esse, eu estou só me baseando para chegar a isso aqui, mas eu sei isso aqui, eu sei M e sei isso aqui. Eu sei que isso aqui está representando o quadrado da matriz. Mas agora eu sei que isso aqui é como se fosse a raiz quadrada dessa matriz, porque eu posso extrair a raiz quadrada dessa matriz, porque ela é positivo definido. Então é isso aqui. Agora eu sei que esse objeto aqui é menos 1, que seria então, R Dagger, 1 sobre a raiz quadrada de H til. R, se eu multiplicar por M, isso aqui deveria me dar uma matriz unitária. Vamos ver se é unitária. Vamos multiplicar essa matriz aqui pelo Dagger dela. Então, vou criar essa matriz a partir do M. Aí vou multiplicar pelo Dagger dela. Então isso aqui é M Dagger. R Dagger. 1 sobre a raiz quadrada de H til. Será que essa matriz é unitária? Se ela for unitária, isso vezes isso tem que dar identidade. Então, isso vezes isso é o M unitário. Então eu sei que R, M Dagger, R Dagger é justamente a diagonalização de M Dagger. Então isso aqui me dá o H til. E aí H til mata, essas matrizes são todas diagonais, então elas comutam. Então isso aqui vezes isso dá 1. E R é uma matriz unitária, então R Dagger vezes R é uma identidade. Então, o que eu consegui mostrar? O que eu consegui mostrar foi que se eu tiver uma matriz M real, uma matriz complexa qualquer, eu construo esse objeto aqui. Diagonalizo ele. Então, vou diagonalizar esse objeto por uma transformação unitária. Isso aqui vai me dar essa matriz. Aí, eu tiro a raiz quadrada dessa matriz. O que significa tirar a raiz quadrada dessa matriz? Extrair a raiz quadrada de uma diagonal positiva. Multiplico por essa matriz aqui, que é a matriz que diagonalizou M. Então eu construí, eu sei quem é R. E aí, se eu multiplicar isso aqui por M, isso aqui é uma matriz unitária. Então, com essa brincadeirinha, eu consigo construir uma matriz unitária a partir da matriz M. Por isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, se eu conheço a matriz M, aí brinco, quer dizer, brinco não. Entendo que essa combinação é oportuna. Pego essa combinação, diagonalizo por uma transformação ortogonal. Ganho uma matriz completamente positiva na diagonal. Extraio a raiz quadrada dela. E aí, faço a transformação oposta. Com R Dagger por W, faço a transformação oposta. Teorema de Hamilton-Keiler. Então, essa matriz aqui vezes essa, eu acabei de provar, dá uma matriz unitária. Só que essa matriz aqui, ela é hermitiana. Se eu tirar o Dagger dela, R Dagger, R, R. Essa matriz aqui é diagonal e real. Então, o hermitiano dela é R. E o hermitiano disso é R. Então, essa matriz é hermitiana. Então, eu acabei de mostrar que HM é igual a 1. Mas agora, essa matriz sendo hermitiana, o inverso de uma matriz hermitiana é sempre hermitiano. Então, essa é uma matriz hermitiana, o inverso dela é hermitiano. Então, eu consegui mostrar que toda matriz complexa pode ser escrita como uma matriz hermitiana, que seria uma galinha, que é o inverso dela. Então, esse teorema é geral. Então, toda matriz complexa é sempre
E a gente vê que uma matriz complexa tem N2 elementos complexos. Então ela tem 2 N2 elementos reais. Então, essa matriz aqui tem 2 N2 elementos reais. Uma matriz hermitiana, ela é complexa. Então, em princípio, ela tem 2 N2 elementos reais também. Só que ela é hermitiana. Então, a diagonal dela é toda real. Quantos elementos tem uma matriz hermitiana? Ela tem N elementos reais na diagonal. Depois, esses elementos que estão aqui são os mesmos que estão aqui. Então, acima da diagonal, eu tenho N2 menos N sobre 2 elementos complexos. Mas aí eu multiplico por 2, dá, acima da diagonal, dá N2 menos N elementos reais. Então, esse cancela com esse. Então, uma matriz hermitiana tem N2 elementos reais. Uma matriz unitária, N por N, é uma matriz UN. A gente já está cansado de saber que uma matriz UN, se o N tem N2 menos 1 elementos, o N tem N2 elementos. Então, simplesmente o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu tiver uma matriz complexa, N por N, eu posso, ela tem 2 N2 parâmetros reais, eu jogo N2 parâmetros na parte hermitiana e N2 parâmetros na parte unitária. Então, eu não perdi nenhuma informação da matriz, eu simplesmente redistribuí os parâmetros. Tem aqui, esse número é complexo, ele depende de 2 números reais. Um eu jogo aqui, e o outro eu jogo aqui. Então, um fica na parte real, que é a matriz hermitiana, e um fica na fase, que é a matriz unitária. Então, mais ou menos, sabe, é importante lembrar desse teoreminha da álgebra linear, que toda matriz complexa pode sempre ser decomposta nessa forma polar, com a matriz hermitiana por uma matriz unitária. Isso vai ser fundamental para nós na hora de construir a matriz de Cabilo-Kobayashi na sala. A gente vai ver que existem transformações. Na verdade, a consequência que a gente vai estudar na aula que vem desse resultado aí é que toda matriz complexa, devido a essa decomposição, ela pode sempre ser conduzida a uma forma diagonal positiva se eu colocar aqui uma transformação unitária R e colocar aqui uma transformação unitária S. Então, dada a matriz complexa, existem duas transformações unitárias independentes que juntas me permitem colocar essa matriz sempre numa forma diagonal positiva. Isso se chamam transformações biunitárias. As transformações biunitárias, elas fazem uma unitária pela esquerda e uma unitária pela direita, me permite sempre conduzir uma matriz complexa a uma forma diagonal positiva. Então, isso vai ser a base para a gente entender a matriz de Cabilo-Kobayashi na sala. Introduzir a questão das massas dos quartos, tá bom? Então, a gente deixa isso para a próxima aula, que hoje, amanhã eu vou fazer minha agendinha lá, eu mando o cronograma para vocês. Então, independentemente de vocês poderem vir ou não, o Tchauca vai estar por aí, eu precisaria, eu acho, desse curso para finalizar mais 2 aulas, nesse estilo de 3 horas e meia. Mais umas 7, 8 horas de aula. Semana que vem eu vou trabalhar só as massas fermiônicas, Cabilo-Kobayashi Mascal, e a última aula eu deixaria para dar as regras de Feynman completas da teoria eletrostática. Então, eu trabalharia mais a parte de para mostrar todos os vértices, todos os processos que podem ser derivados, tá bom? E aí dá para entender.